Pessoal, olha, para quem não conseguiu entrar na aula do Zoom, que nós tivemos ainda há pouco, que eu falando, fiz aqui um resumo do que eu falei com os alunos. Nós conversamos sobre a matéria da prova, tá? Então, eu fiz esse desenho aqui para eles, mostrando o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, dos racionais e irracionais. Então, o conjunto dos números inteiros já conhecemos, 1, 2, 3, 4 e 5. Acrescentamos os números inteiros, que é entre os números negativos. Depois tem os números racionais, que é todo número que a gente consegue colocar em forma de fração. Então, nós temos dízimas periódicas e decimais finitos. Isso a gente consegue colocar em forma de fração. E, dividindo, entre aspas, esse conjunto, a gente tem os irracionais, que a gente consegue, que nós temos ali as raízes não exatas, as dízimas infinitas, o que a gente não consegue colocar em formato de fração, ok? Depois eu falei sobre esse exercício aqui, o resto da divisão deste número aqui por 2 e por 5. O que acontece? Nós já sabemos a regra de divisibilidade. Então, quando a gente quer saber se um número é divisível por 2, quando eu falo divisível, por quê? Porque quando um número é divisível pelo outro, o resto é igual a zero. E aqui quer saber qual é o resto da divisão desse número aqui por 2 e por 5. Ora, se aqui meu número termina com 2, eu já sei que é divisível por 2. Então, nesse caso aqui, o resto vai ser 0. E divisível por 5? Quando o número é divisível por 5, ele termina em 0 ou 5. Aqui, esse número aqui, ele terminou em 2. Então, o que acontece? Se ele tivesse terminado em 0, ele seria divisível por 5, o resto seria 0. Como eu tenho mais duas unidades, ou seja, o resto vai ser 2. Quando eu chegar até aqui nessa divisão, tudo isso aqui eu consegui dividir por 5. Quando eu chegar aqui nessa última unidade, vai sobrar resto 2, porque não vai dar para dividir por 5, tá? Depois eu falei da classificação de triângulos quanto à medida de seus ângulos. Pode ser acutângulo, porque as medidas dos seus ângulos são menores que 90, ou seja, tem 3 ângulos medindo menor que 90 graus, são 3 ângulos agudos. Tem o retângulo, um desses ângulos tem que medir 90 graus. Quando vocês virem um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Depois o obtusângulo. Quando um triângulo tiver um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus, esse triângulo vai ser obtusângulo. Isso é quanto à medida dos ângulos. Podemos classificar também quanto às medidas dos lados, tá? Vejam aí também. Agora, condição de existência de um triângulo. Coloquei aqui pequenininho para vocês. Quando nós temos... Qual é a condição de existência? Eu tenho aqui um triângulo que eu coloquei para vocês. Tem o lado A, B e C, tá? O lado A, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. O lado B tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. E o lado C tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Quando isso acontece, esse triângulo existe. É possível formar um triângulo com essas medidas, ok? Então, esse foi a aula que nós conversamos no Zoom. Então, para quem não teve acesso, tá aí o resuminho para vocês. Espero que façam uma boa prova e espero estar em breve com vocês, tá bom? Um grande beijo e cuidem-se.